Então eu vou, esse mês de junho nós vamos trazer uma novidade aí, um plus a mais, como se diz aí, né, para a gente começar a se aprofundar em outras áreas também, né? Eu acho que vocês têm escutado muito aqui falar, a gente já seguir falando muito desse tema, né, do cuidado com as pessoas, principalmente nesse período que nós estamos passando de pandemia, falando muito, levando muito sobre reflexão, sobre questões filosóficas mesmo, de aprofundamento, de conhecimento do ser humano, de tudo isso, né? Mas então nesse mês especificamente vocês não vão ouvir tanto nós falarmos, porque eu vou chamar alguns convidados aqui para falar para vocês também, né? Que são pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu respeito, que têm total conexão com a gente, total conexão com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, com o que a gente acredita. E hoje, né, nós vamos começar essa série de lives com um cara que, para mim, é uma das maiores referências ali, é o cara que conhece o ser humano como ninguém. Um amigo, né, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, que às vezes ele me paga uns almoços, né, que é para isso que serve os amigos, né, para pagar almoço para gente. E eu falo que cada conversa com ele sempre eu saio com alguma coisa, sempre eu aprendo alguma coisa. Nunca tem almoço que não venha com algum conhecimento, com algum aprendizado. E se nós estamos aqui falando de PNL, se a gente fala de programação neurolinguística, se a gente fala qualquer coisa, é porque esse cara, em algum momento, entrou nessa vida e, graças a ele, a gente fala de PNL aqui. Já treinou mais de umas 10 mil pessoas ao longo da vida dele. Acho que é isso, né, cara? Se errar os números aqui, depois você me corrige. E hoje faz um trabalho lindo com constelação, né? Constelação sistêmica. E é um dos caras que, para mim, é a maior referência também em constelação, né? Tudo que ele trabalha, a maneira como ele atua, não só focando no quesito da constelação, mas trazendo a ciência por trás disso, porque eu acho que isso que é muito importante, né? Eu vejo que hoje vendem a constelação como algo muito subjetivo, como algo muito empírico, como algo muito até tentando levar ela para um campo espiritual, quando na verdade nós estamos falando de algo muito científico e muito prático, né? Então hoje eu tenho o prazer de receber esse meu amigo, parceiro, brother, que também está em todas aí, que também não acordou cedo para a live hoje, toma essa, mas que está em todas aí acompanhando, seguindo a gente. Cássio, meu amigo, bom dia, dá bom dia pro pessoal aí. Bom dia, Johnnyson, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, bom dia. Acordar cedo eu acordei, só não sabia que tinha live de domingo. Pô, não Acordei, para, sim. velho. É? Não é porque é domingo que eu vou ficar dormindo. Vai dar overdose de live logo, hein? Pessoal, bom dia a todos vocês aí. Não sei se vocês me conhecem. Eu vou ter o prazer de ir conhecendo vocês ao longo do processo, com toda certeza, né? Se vocês são amigos do Johnny, são meus amigos também. O Johnny é um parceiro, um amigo que eu amo muito, que eu gosto muito dele. Ele já fez uma apresentação espetacular, não tenho nem muito que mais me apresentar, não. Muito bom. Muito bom, Cássio. Eu sempre gosto de agradecer, porque eu falo que a gente tem que ser muito grato aos nossos mestres, né? Quando eu falo da PNL, né, que realmente foi, porque foi o primeiro curso que me tocou, assim, que eu comecei. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha formação em PNL, eu estava conversando com você já tinha saído da Actius, né? Você não estava mais lá. E lembro que estava você e o nosso japonesinho amigo, que agora virou monge, né? E eu lembro que lá atrás ainda você me falou assim, falou, cara, você vai fazer a PNL, mas tem muita coisa nesse mundo ainda para você aprender, né? Tem muita coisa ainda, muito conhecimento para você buscar. E naquela época foi quando você estava com seus amigos cientistas lá pesquisando. E hoje eu entendo isso, né? Eu entendo o quanto tem muita ciência por trás de tudo que a gente faz, né? Principalmente nesse tema que você vai falar hoje aí. Então, Cássio, eu agradeço demais você, de coração mesmo, que eu amo muito o que eu faço e você é parte disso, né? Você contribui para isso também. Então, agradeço demais você por estar aqui, por partilhar com essas pessoas que todo domingo estão aqui com a gente. Vou deixar o seu áudio liberado aqui, vou até travar o meu áudio, vou lançar os slides aqui que você postou. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, lança no chat. No final, nós vamos abrir para pergunta. Então, vou deixar o Cássio falar, lança no chat as perguntas aí, se tiver, e no final a gente abre para pergunta. Beleza? Cássio,
eles são todos seus aí, é só você assumir. Vou soltar aqui a sua projeção aqui. Fica tranquilo, começa, usa o tempo que você precisar, porque estamos aqui para ouvir você, meu amigo. Perfeito. Obrigado, Johnny. Você só me controla o tempo depois do Johnny, que eu não sei o tempo que eu tenho. Mas você vai me controlando aí, porque falar de constelação dá para ficar falando até o fim do ano, né? Então, como o Johnny falou, no ano de 2010, tomei uma decisão de abandonar o processo abandonar, entre aspas, né? O processo da programação neurolinguística para fazer alguns estudos científicos com um cientista, dois, que eu tenho um carinho muito grande, mas eu nunca abandonei nada, na verdade. Eu abandonei o que todo mundo conhece para poder trazer uma vertente mais atualizada nesse processo do comportamento, do desenvolvimento humano. E juntamente com isso veio a constelação sistêmica, né? Então, eu costumo dizer que a constelação ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente holística e ela tem a vertente científica. E como eu me apeguei muito ao processo científico, então meu trabalho é totalmente científico, né? E vocês estão me ouvindo bem aí, Johnny? Está me ouvindo? Sim, Cássio, estamos te ouvindo bem. Ótimo, pode continuar. Perfeito. Então, foi uma decisão, uma escolha, né? Não tem nada certo nem nada errado, apenas uma questão de escolha. E eu queria que vocês aproveitassem esse tempo que a gente tem, porque eu vou trazer, acho que um tema da constelação para vocês, né? Provavelmente algumas pessoas que estão aí do outro lado entendem, conhecem um pouco de constelação, ou conhecem até muito. Eu vou tentar agregar algum valor a mais para vocês, baseado na minha experiência de muitos e muitos anos, na experiência que eu tive com Bert Hellinger, com Rupert Sheldrake, com Steven Hausner, enfim. E então nós vamos aproveitar esse momento aí para estar tirando essas informações. Então vamos seguir. Eu vou falar para vocês assim a respeito do que é o processo, né? As pessoas precisam entender assim que no processo de constelação existem duas possibilidades. Uma delas é você compreender um bom conteúdo e utilizar esse conteúdo no contexto que você achar adequado. Por exemplo, no contexto de atendimento a pessoas, no contexto de atendimento dentro de empresas, no contexto na sua equipe empresarial, no seu contexto familiar, você com você mesmo. Então, essa é uma das possibilidades de você entender e conhecer o processo, um bom processo de conteúdo da constelação, né? A segunda possibilidade é que você, gostando e entendendo os resultados que ela proporciona na sua vida, na vida das pessoas que você atende, você pode se tornar, por opção, um constelador. Então, o processo de constelação sistêmica, a profissão de constelador, tanto faz, de acordo com a sua decisão. Você não é obrigado a ser um constelador, você pode utilizar os recursos da constelação e você pode, acima de tudo, não ser um constelador. Está tudo certo, né? Mas ele é um processo que ele não é para todos, entendeu? Ele é um processo que a pessoa precisa querer, precisa gostar, ela precisa realmente ser protagonista. Pessoas que vivem na zona de vitimização dificilmente vai poder ter um bom contato com esses recursos e não vai conseguir passar para frente essas informações. Ela precisa ser protagonista, ela precisa gostar, ela precisa olhar com muita clareza, sem julgamentos, para o processo de mudança e transformação. Primeiro sua, porque quando você não muda você mesmo, a gente não tem propriedade para mudar os outros, né? Então,
O processo é muito simples, é apenas confiar naquilo que acontece dentro do contexto da constelação. A história da constelação é uma história interessante, sabe? Porque tem um pouco a ver com vocês também. Vocês que, segundo o que o Johnny me disse, se eu entendi corretamente, né? Vocês trabalham com psicanálise, né? E o pai da constelação sistêmica, Bert Hellinger, o alemão Bert Hellinger, ele foi um terapeuta e também, um pouco para frente, um pouco até depois da constelação, ele também se tornou psicanalista, né? Então, a constelação sistêmica ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger, que nasceu na Alemanha em 1925, estudou filosofia, teologia, pedagogia, trabalhou 16 anos como missionário católico na tribo Zulu da África, né? E foi através dessa tribo que nasceu o processo da constelação. A constelação ela nasce há centenas de anos antes, né? Eu costumo dizer assim que Bert teve o dom de olhar para muitos ingredientes, para muitos processos científicos, assim como alguém que inventou o bolo, olhou para a farinha, para o leite, para os ovos, para a manteiga, juntou tudo e nasceu o bolo. Então, ela tem que ser reverenciada, porque não é fácil ter essa percepção. E ele teve essa percepção. E antes de iniciar o processo de constelação, que nasce por volta de 1978, ele já estava utilizando o processo, mas nem nome tinha, né? Até mesmo porque esse nome constelação, ele é um nome abrasileado. O nome correto da constelação, ele é em alemão Aufstellung. E a tradução correta para o nosso português significa posicionamentos. Por isso que o trabalho da constelação é um trabalho de criar posicionamentos corretos dentro de um sistema, porque pessoas mal posicionadas assumem funções que não são delas e tomam decisões precipitadas, decisões que vão impactar nos elementos do sistema. Em 1974, Bert Hellinger vai aos Estados Unidos para estudar terapia primal, gestalt terapia, terapia transacional e outras vertentes da terapia comportamental e se forma psicanalista, como eu disse para vocês. Em 1979, se eu não estiver enganado, 1979, ele estudou muito a hipnoterapia ericksoniana. Conheceu Milton Erickson. Na verdade, acho que ele nem conheceu, porque Milton Erickson já estava falecido nessa época, mas ele teve muito contato com a hipnoterapia ericksoniana. E, em seguida, durante um seminário que teve, ele apresenta a abordagem da constelação sistêmica pela primeira vez. Ele já usava isso há 3, 4, 5 anos antes, mas ele nem sabia o que ele estava fazendo direito. Ele só via o resultado. Ele via que o resultado era significativo, porém, ele nem sabia o que era aquilo direito. Ele foi observando. Então, o processo da constelação sistêmica e a expansão da consciência que nasce um pouco depois, baseado num trabalho que eu começo a desenvolver, ele é um trabalho de muita percepção. Eu diria assim que um dos recursos que você tem que aguçar mais é a percepção. Só que, como eu disse para vocês, para chegar nesse processo da constelação, passa por muitas vertentes, e a grande parte dessas vertentes são vertentes científicas. Por exemplo, Virginia Satir. Virginia Satir é uma das precursoras da programação neurolinguística, como Gregory Bateson também, que é um dos precursores. Os dois também têm uma contribuição muito grande no processo da constelação. A Virginia Satir com as esculturas familiares e o Gregory Bateson com as posições perceptivas, e quem conhece a PNL conhece muito bem, que é uma das raízes da programação neurolinguística. Depois foi aparecendo Giacomo Rizzolotti, que é um cientista italiano que desenvolveu a teoria do neurônio espelho, que graças a essa teoria do neurônio espelho, meu amigo Johnny e meus amigos que estão ouvindo, é que nasce posteriormente depois
o rapport. Eu não sei como seria o rapport se não tivesse o neurônio espelho. O neurônio espelho é um recurso interno que nós temos dentro da nossa capacidade neural, onde vocês podem perceber, às vezes, assim, quando uma pessoa abre a boca, a outra abre também. Uma pessoa começa a escorrer um pouco de lágrima, a outra também se emociona. Isso está atrelado a neurônios espelhos. Isso é um processo científico bem gostoso. Eu devo estar até lançando um artigo daqui a uns dias no meu site sobre esse tema. Depois aparece o trauma transgeracional na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Eric Berner tem uma contribuição fantástica com a constelação, porque ele trabalha análise transacional e a teoria da intuição. Sem a intuição, dentro do processo científico da constelação, fica difícil para você conduzir um processo, fica difícil para você olhar para o sistema, fica difícil para você interpretar o que o campo, que nós vamos falar um pouco sobre ele, te passa de informação. Depois aparece uma pessoa extremamente relevante, que é Levi Moreno, que trabalhou com psicodrama, né? É uma pessoa famosíssima nessa área. Depois aparece o processo de fenomenologia, a constelação sistêmica, 25% dela está atrelada a aspectos da fenomenologia. Kent Rangel começa o estudo e depois Edmund Husserl, ele dá continuidade a esse estudo da fenomenologia. Milton Erickson, que eu já até citei, contribuiu muito. Fanita English, que trabalhou lá atrás, um pouco antes, em 1900 ainda, a consciência do clã, que depois o clã passa a ser sistema, né? Que antes a gente chamava de clã, né? Hoje a gente já fala da teoria dos sistemas, que depois Ludwig van Bertalanffy, ele traz a teoria do sistema para nós e contribui uma relevância muito grande, né? A física quântica de Planck também contribuiu muito para o processo da constelação. Esses foram os ingredientes que, de alguma forma, contribuíram para a montagem do bolo. Eu não sei se todos eles foram conscientes, mas hoje eu tenho a convicção de que sem eles a gente não consegue desenvolver o trabalho, né? E a contribuição de Bert Hellinger, ela é uma contribuição fantástica. Sem ele a gente não estaria aqui hoje, né? Mas para que a gente possa compreender bem, eu diria assim, se a gente fosse entregar um prêmio, o maior prêmio para Bert Hellinger foi olhar nessas tribos Zulus e principalmente entender que existem 3 leis sistêmicas do amor, né? Hoje nós já conhecemos mais uma quarta que não é do Bert, é uma que nós estudamos, mas principalmente essas 3, que é a lei, primeira, número 1, do pertencimento e do vínculo, ou seja, todos os elementos de um sistema, eu, você, todos, nós pertencemos a um sistema. Então não adianta você excluir, rejeitar pessoas que você exclui sobre a sua ótica. Você tira ela de perto. Porém, a pessoa pertence, ela tem um vínculo dentro de um sistema. E ela, de alguma forma, a energia dela fica impregnada dentro do sistema, não sai. Isso serve para pessoas que estão nesse mundo, pessoas vivas, mortas, isso não importa. Dentro do processo da constelação, todos nós estamos vivos. Então, a primeira lei, lei do pertencimento e do vínculo. A segunda lei, lei da hierarquia e da ordem. Todo sistema tem uma ordem, tem uma hierarquia, né? Os nossos avós, nossos bisavós exercem uma força sobre nós, exercem uma força inconsciente, tem uma relevância muito grande sobre nós. E nós vamos ter sobre nossos filhos, sobre os nossos netos. Exercer essa força não significa eu aprovar todos os comportamentos, todas as atitudes que eles tiveram, mas eu olhar com carinho, gratidão e amor por eles. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Simples assim.
A terceira lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma lei que eu julgo uma das mais importantes, porque ela está muito amarrada dentro do processo de relacionamento, né? Então, assim, dentro do equilíbrio, dentro dessa lei do equilíbrio, é a lei que nós falamos entre a troca do dar e do receber. Numa relação onde um dá muito e outro entrega pouco, é uma relação que você pode olhar que ela não está saudável. Ela está num processo doentio, ela está entrando em colapso. Os pais têm a obrigação de dar tudo de melhor para os seus filhos. E ele vai ser recompensado, não muitas vezes através dos filhos, mas quando os seus próprios filhos entrar num outro subsistema, ter a sua família e entregar o que eles receberam dos pais para os seus próprios filhos. Isso também é uma lei do equilíbrio numa vertical. Existe a lei do equilíbrio numa horizontal, onde há as relações humanas, relações de amizade, relações com o meu vizinho, relações nas empresas, relações familiares, relações com namoro, não importa. O que importa é que essa é a lei. E a quarta lei é a lei do tempo e do espaço. Tudo acontece em algum tempo, em algum lugar. Não vou entrar muito no detalhe dessa quarta lei, mas bom que vocês entendam, até mesmo porque ela não está muito fácil de encontrar em nenhum local, nem no Google você encontra, porque ela nasce de um outro estudo. Eu trabalho muito com essa lei. Eu preciso dela para desenvolver o meu trabalho. A constelação sistêmica é uma metodologia eficaz, poderosa, que proporciona a compreensão nas situações problemáticas, vivenciadas, presenciadas, permitindo sensações harmônicas, né, que fluem naturalmente entre os membros do sistema familiar ou de uma empresa. Se é um dos propósitos, né, além do propósito da constelação, que é de servir a vida. Esse é um dos grandes propósitos da constelação, servir a vida com harmonia e plenitude, né? E é importante entender hoje que a constelação ela é reconhecida no mundo inteiro, está entrando, inclusive, para servir de referência para vocês, com muita força na China hoje, mas ela está presente em 106 países, que eu saiba, pelo menos a última fonte que me passaram, né? Mas principalmente em vários setores da sociedade, como na psicoterapia, nas empresas, nas orientações e soluções humanas, tanto na parte pessoal, na parte familiar, na parte empresarial. Uma das áreas que ela está entrando com muita força é na área jurídica. Processo, já tem até uma área do direito, que é a área da conciliação do direito sistêmico. É uma área muito forte que a constelação vem entrando, para poder facilitar processos familiares, processos de heranças. Hoje em dia, a constelação está muito forte nessa área. Existe uma lei, né, nacional, né, uma lei de diretriz com base na educação brasileira. Existe uma lei de 96, 97 e 98 que dá amparo, lei de diretrizes de base da educação, ela dá amparo para... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim, Cássio, ouvindo normalmente. Pode continuar. Ela dá amparo para o trabalho da constelação, né? O Ministério da Saúde, no dia 12 de março de 2018, também ele reconhece a constelação como prática complementar do SUS, e o Poder Judiciário, como eu disse para vocês, adota esse processo com um mecanismo de conciliação. Consteladores podem clinicar, profissionais especializados e preparados podem ministrar cursos de formação de consteladores. Eu desenvolvo algum curso de formação com base no processo científico. O meu curso ele é atrelado à expansão da consciência e é um trabalho totalmente científico.
Eu formo consteladores, aliás, eu formo pessoas para atuar com constelação. Se ele vai ser um constelador ou não, a decisão é dele, como eu disse antes, né? Eu queria aproveitar também e desconstruir algumas ideias, alguns mitos, né? Que as pessoas me questionam muito a respeito da constelação, né? Se tem a ver com aspectos religiosos, astrologia, espiritismo, reencarnação. Não tem absolutamente nada, ele é um aspecto muito científico. Então, eu já vi pessoas atrelarem ao processo de astrologia, já ouvi um nome que chama carta cigana. Gente, no meu trabalho eu não entendo como é isso, sinceramente, estou sendo muito claro para vocês. Como o meu trabalho é um trabalho mais um olhar científico, eu diria que ele não tem absolutamente nada a ver com a parte de espiritismo, religioso, astrologia, nada. A astrologia já desconstrói totalmente a ideia, porque dentro do processo da constelação, a gente não nasce no dia que nós nascemos, no dia que nós saímos da barriga da mãe. Através da epigenética, que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na frente, desenvolvido por Bruce Lipton, a gente nasce quando o óvulo encontra o espermatozoide. Então, é ali que já tem célula. É ali que o sistema de movimento celular nasce no ser humano. Então, já desconstrói totalmente essa ideia, né? Então, ele não é um movimento teatral e o constelador não exerce nenhum tipo de influência em dirigir o campo e nem representantes. Aliás, o constelador ele não pode nem encostar a mão, ele não pode nem pedir para que representantes ou constelado, seja quem for, faça movimentos que não sejam movimentos inconscientes, naturais, oriundos do campo vazio ou do campo morfogenético. Como qualquer outra vertente, a constelação não é um fim, sim um meio, é um caminho sustentável de realização. É um método científico, empírico e originário de observação, percepções apuradas, experimentos, validação, resultados evidenciados e colaborativo. Então, existem muitos experimentos, a gente cria coisas novas com a constelação com muita frequência. Há 15 dias atrás, eu constelei um terreno de 600 mil metros quadrados num bairro nobre, em Campinas. Eu tive que criar algo que, acho que Bert Hellinger até se mexeu no caixão, porque senão eu não tinha nem condição, tinha mais de 200 elementos inseridos dentro desse contexto, desse terreno. Tinha invasão de terra, tinha muita coisa. Então, a gente tem que ter um poder de criatividade muito grande para exercer esse trabalho. Então, o constelador necessita de conhecimentos técnicos contínuos, principalmente habilidade, experiência no trato com pessoas, e aí vocês que estão aí já têm um passo muito largo para ser grandes consteladores, porque é muito mais fácil uma pessoa que tem o trato com as pessoas conseguir ser um bom constelador do que formar, por exemplo, um veterinário, um químico. É um pouco mais complexo, porque ele necessita de ter um recurso de lidar bem com pessoas. Ele não vicia, pode ser apreciado com assiduidade em virtude de resultados práticos. A única coisa que eu digo assim é que as pessoas não precisam constelar muito. Uma vez por ano é o prazo médio que eu vejo com grande maestria, não tem um tempo legal, mas é o que eu percebo mais ou menos uma vez por ano, salvo algumas exceções, uma vez por ano é o suficiente. Uma única constelação já é suficiente para a resolução do problema limitante, da limitação que a pessoa traz. Não precisa mais que isso. Eu pedi para o Johnny colocar aí um resumo para vocês. Eu já estou falando sobre isso, então eu não vou entrar nem nesse mérito agora, né? Porque eu já estou falando sobre todo esse processo, estou trazendo o que é, os objetivos, as modalidades de constelação. Existem duas: existe a modalidade vivencial com pessoas, existe a modalidade com bonecos, que é individual. Você pode fazer a escolha para fazer o trabalho tanto individualmente com pessoas, que aí você usa bonecos,
e usa o campo morfogenético, ou você faz em grupo com pessoas. As duas são possíveis. A maioria, principalmente quem trabalha com a parte holística, ela tem a opção de trabalhar com pessoas, porque trabalhar com bonecos precisa de uma pós-graduação, precisa de um conhecimento um pouquinho mais, você precisa dar vida aos bonecos. Mas eu amo de paixão trabalhar com bonecos, eu adoro. Que, aliás, é o que eu tenho feito, porque não está dando para trabalhar em grupo desde o mês de fevereiro, março. Acho que a última que eu fiz em grupo foi dia 29 de fevereiro. Falei sobre as leis, estou falando e vou falar onde ela se aplica, os fundamentos da constelação, né? Então, é um resumo que eu trouxe para vocês, tá? Nada mais que isso, um mapa mental aí para vocês. Esse outro mapa que o Johnny acabou de colocar, esse é um mapa que eu mesmo desenvolvi, né? Onde eu falo que a constelação sistêmica, ela explora, enxerga, expande o inconsciente de todas as pessoas envolvidas no processo, né? Ela, para mim, que ela é um mapa, ela é uma tomografia computadorizada. Eu, olhando para ela, eu consigo resolver tudo, né? Assim como o médico precisa dessa tomografia para poder te dar um remédio, para dizer que você tem que fazer uma cirurgia, eu preciso também dessa tomografia. Então, a constelação é essa tomografia. Então, essa constelação, quando ela é feita com pessoas, ela trabalha num espaço vazio, que também depois se torna, com o tempo, o campo morfogenético, eu vou falar um pouco sobre isso, né? É um campo de informação, onde nós precisamos ter um constelador, um constelado e participantes, sendo que esses participantes, alguns deles serão convidados para representar dentro do campo pessoas, elementos, recursos de necessidade do constelado. Então, a pessoa entra no campo, fica parada e espera receber as informações que vêm do campo. São informações inconscientes que você vai sentir e vai estar traduzindo isso para que as pessoas possam entender. E aí começa a montar os posicionamentos. Lembra que eu falei para vocês? A tradução de Aufstellung, que é a palavra correta, nascida na Alemanha, é posicionamentos. A constelação é um nome abrasileado. É como se fosse um apelido. Eu acho que é um nome comercial, na minha ótica, né? E aí tem as evidências científicas, que elas começam com Rupert Sheldrake, que eu vou estar falando um pouco sobre ele, né? Quando eu falo do campo mórfico, do campo morfogenético, que é o slide que vem a seguir, que é o campo da forma, o campo da ressonância, o campo da memória coletiva, dos vínculos invisíveis, as percepções representativas, as transmissões de informações, elas são extremamente relevantes. Olha quanta informação. Ela é tudo nascedora e originária, ela emerge do campo mórfico, do campo morfogenético. E duas pessoas antes de Rupert Sheldrake, que eu vou falar um pouquinho sobre ele já, tiveram contribuições muito relevantes, né? Uma delas foi Jacob Schneider. Aliás, Jacob Schneider, ele é o precursor da constelação com bonecos, nasce através dele. Ele, um certo dia, sai de casa com os bonecos Playmobil, né? Não sabe nem por quê, pegou do filho dele, e através disso que nasce os processos da constelação sistêmica individual. Isso não é do Bert. Ele olhou para o que o Bert fazia e ele sim criou o processo da constelação individual com boneco, que hoje é um dos grandes negócios, das grandes contribuições que a gente tem na vida das pessoas, das empresas, né? Mas uma outra contribuição importante de Jacob Schneider é que ele trabalhou muito a percepção representativa. Ele foi um filósofo americano e ele descobriu que sofremos de influências invisíveis. Vou falar um pouco sobre isso mais para o fim, né? Que surge a partir dos nossos vínculos familiares, vínculos anteriores ao nosso, em especial no intervalo de até 4 gerações: pais, bisavós, avós, né? Ou seja, 4 gerações acima. A ciência já está estudando a 5ª, né?
E todas essas gerações, elas têm uma influência muito relevante dentro do vínculo familiar, dentro do vínculo do sistema. Uma outra pessoa que teve uma contribuição extremamente relevante, principalmente no campo da memória coletiva, foi o Ivan Nagy. O Ivan Nagy foi um psiquiatra húngaro-americano, desenvolveu uma abordagem contextual da psicoterapia familiar e individual, envolvendo as dimensões individuais, interpessoal e existencial sistêmica. Então, essas duas pessoas, um pouco antes de Rupert Sheldrake, que eu vou falar agora sobre ele, contribuíram muito. Eu particularmente, eu não consigo trabalhar com a constelação holística, porque eu preciso, mais de 50% do meu trabalho, ele está atrelado ao campo morfogenético. Eu não consigo desenvolver um trabalho sem o campo, né? Então, o campo morfogenético, para mim, ele foi uma das grandes contribuições para a constelação sistêmica. Ele representa mais de 50% da constelação. Então, ele foi desenvolvido por Rupert Sheldrake, que, para vocês terem uma ideia, Bert foi indicado 3 vezes para o Prêmio Nobel, não ganhou nenhuma. Rupert Sheldrake foi indicado uma única vez e ele já ganhou o Prêmio Nobel, né? Então, ele é um cientista, um biólogo inglês, e a palavra morfogenético significa... Morfo vem da palavra grega forma, morfe, forma, né? E genética, morfogenético, genético, é a criação. Então, criação da forma. Por isso que elas são consideradas estruturas organizadoras invisíveis que modam e dão forma aos seres vivos, tais como os animais, plantas, nós, seres humanos, né? E eles têm um efeito organizativo sobre o comportamento humano, onde as mentes de todos os indivíduos e espécies, incluindo nós seres humanos, como eu disse, se encontram unidas e formam parte de um mesmo campo mental. E através desse campo é que nós conseguimos extrair informações. Esse campo contém informações armazenadas em toda a história da evolução passada dentro de um sistema, que nós chamamos de campo de memória coletiva inconsciente. Inconsciente porque nós não temos consciência até que nós trazemos a nossa consciência. Sheldrake é autor de mais de 80 artigos científicos, escreveu mais de 10 livros, inseriu a tese mais revolucionária da biologia contemporânea, que é a ressonância mórfica, que é o campo mórfico, que é o campo morfogenético. As 3 palavras significam a mesma coisa. Rupert Sheldrake é o pai dessas 3 vertentes, né? Mais para frente nós vamos falar da epigenética, que também é uma das grandes contribuições à ciência, né? Para vocês terem uma ideia, esse slide aí é uma forma divertida de eu mostrar para vocês o que significa o campo, né? As pessoas muitas vezes, quando olham o resultado de uma constelação, falam assim para mim: não era bem isso que eu queria ver, né? Aí eu falo: mas é exatamente isso que você precisava ver. Isso está muito atrelado ao campo morfogenético, ao campo mórfico, ao campo da memória coletiva. O que significa? Muitas pessoas querem participar de um processo e ver o que é importante para elas. Mas o que é importante para elas não vai produzir resultados para transformação, para cura, para evolução do processo. Então, o que é mais importante para ela não é ver o que ela quer. Talvez o que ela quer ela já até saiba. É ver o que ela precisa ver, não o que eu quero. O que eu preciso ver é o que você vai ver dentro de um processo da constelação, né? Então, eu gosto de trazer esse slide aí para isso. E também dizer para vocês, que não há novidade nenhuma para vocês, tenho toda certeza, que nós estamos todos conectados, né? Toda a intenção em contribuir com o desenvolvimento das pessoas, do seu cliente, da sua família, dos seus amigos, ele amplia naturalmente, na mesma intensidade, o seu caminho evolutivo. Então, ninguém está fora do sistema. Então, nós estamos conectados. A nossa responsabilização dentro de um sistema é muito grande. Principalmente vocês, que são pessoas extremamente bem preparadas, são pessoas mais responsáveis por dar posicionamento dentro de um sistema.
Não espere de uma pessoa que não tem preparo se posicionar melhor do que ela está, né? Ela não tem preparo para isso. Faz no máximo que ela faz. Por isso que muitas vezes a gente fica olhando para as pessoas e fala, puxa, esse cara podia ser diferente, esse cara podia fazer coisas diferentes. Realmente ele podia, mas ele não tem condição. Ele não está preparado para isso, né? O preparo dele é um preparo limitante. Quem tem preparo é a pessoa que vem se especializando, vem buscando conhecimento, assim como vocês. Isso é importante vocês terem em mente, né? Uma coisa interessante também é entender aonde nasce a solução, das pessoas que procuram esse processo, né? Vamos entender que nós olhamos para 3 vertentes importantes, que é a consciência individual, a consciência coletiva, né? E o campo de memória coletiva. Ou seja, a solução é o resultante dessas 3 vertentes, né? Que é a nossa consciência individual. Nós trazemos uma consciência individual quando nós entramos num processo da constelação. Nós juntamos com outras pessoas também que têm sua consciência individual. E na junção nós formamos um campo coletivo. Porém, quando nós entramos no campo morfogenético, que é o campo onde as atuações da constelação ocorrem, que é o campo informacional, nós começamos a perceber que há um campo de memória coletiva. Aí sim, que através desse campo de memória coletiva, que é o campo da junção de todos os participantes, de todos os representantes desse campo, é que nasce a solução do problema. Agora, o problema é interessante, porque o problema da limitação, da transformação, da cura, o nome que vocês quiserem, porque normalmente não é a solução só para o constelado, mas muitas vezes para quem está representando também, resolve muitos problemas na vida dela que ela nem espera, e para as pessoas que estão sentadinhas só observando. Ela começa a fazer links e conexão para poder fazer ações diferentes na vida dela, para poder ter percepções. Ela começa a falar, puxa, isso daqui acontece na minha vida, né? Mas isso só é possível a partir do momento onde há essa dinâmica, esse movimento de trazer à tona dentro do campo esses movimentos que a gente começa a produzir dentro da constelação. Se for com bonecos, a mesma coisa, porque os bonecos representam pessoas. Tudo bem até aí, gente? Tudo certo, manda ver. Posso continuar? Ninguém está dormindo ainda, Cássio, tá tudo tranquilo. Tá. Tudo certo, Cássio, você pode ir. Tem uma meio parente minha, Bruna Coraza, mas um pouco ela se torna Corazari. Falta pouco, Johnny. Só errar a grafia, Então, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o processo da dupla transferência, né? Porque esse é um processo muito comum da gente estar observando dentro do sistema da constelação e da expansão da consciência. Costumo dizer assim, que muitas vezes nós atraímos para nós comportamentos, pensamentos, sentimentos que não nos pertencem, apenas pelo simples motivo de nos mantermos leais, inconscientes aos nossos ancestrais e ao nosso sistema. Na verdade, não é que muitas vezes nós atraímos, 100% das vezes nós atraímos, porque quando há a concepção do ser humano, junta-se duas vertentes celulares, que é do pai e da mãe, que também já juntaram de mais 2 para cá e mais 2 para lá, e aí vai formando alguns comportamentos, alguns sentimentos, algumas emoções, algumas atitudes, muitas delas que nós gostamos e outras que nós olhamos para os nossos pais, para os nossos avós, e nós falamos assim, poxa, eu não queria ser assim. Então, a notícia que eu dou para vocês, né, é o seguinte, eu não sou obrigado a ser igual ao meu pai. O meu pai ou minha mãe. Ao meu pai e à minha mãe eu olho com amor e com carinho. Eu digo para eles que eu respeito, eu amo e agradeço por eles me darem a vida. Mas eu, nesse momento, eu tomo a liberdade para seguir o meu destino, mesmo não tendo o mesmo comportamento que eles. Só que inconscientemente, muitas vezes, por lealdade inconsciente,
nós carregamos coisas que nós não queremos. Aí com 20, 30, 40, 50 anos, você vê que a vida não seguiu o fluxo que deveria seguir. Aí você fala, caramba, as coisas não funcionam para mim, não dá certo, estou tendo algumas travas, alguns bloqueios. Por quê? Porque você está repetindo padrões que não são seus. Eles foram herdados, mas você não é obrigado a dar sequência. Você é obrigado a olhar com respeito para o seu pai e para a sua mãe, com gratidão, com amor. Eles sempre serão seu pai e sua mãe. Agora, a responsabilização de seguir é sua. E é totalmente normal dentro do processo da constelação. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque esse está aí um dos aspectos que eu mais recebo pessoas com problemas. Pessoas seguindo padrões que elas não sabem como reverter ou como bloquear esses padrões, como parar com padrões que a gente percebe que são padrões que não são delas. E ela vai seguindo, e a vida fica muito parecida com a do pai, que você já percebeu que não foi do jeito que você gostaria que fosse a sua. Então, a gente precisa olhar para isso, fechar os ciclos que tem que ser fechado, para que você siga a sua vida com plenitude, com harmonia e com fluidez. Isso, honrar o pai e a mãe. Honrar o pai, amar o pai e a mãe. Mas dá licença, meu pai e minha mãe. Deixa eu seguir a minha vida conforme o meu destino, conforme aquilo que eu acho que é meu, que me pertence. É por aí. É bem por aí mesmo. É uma forma de estar olhando que gera um resultado extremamente satisfatório. Eu só vou dar uma sequência aqui, algumas pesquisas científicas que vão abraçar aqui a nossa causa, tá? O termo meme, ele foi desenvolvido por um zoólogo, Clint Richard Dawkins, da Universidade de Oxford, da Inglaterra. Ele nasce em 1982 através do processo da biologia evolutiva. Ele nasce junto com um processo que eu julgo um dos mais importantes, assim como o do Sheldrake, né? Ele nasce no mesmo ano, que eu vou falar sobre ele já, que é exatamente o processo da epigenética. Então, a poderosa ferramenta da constelação sistêmica, com base teórica na expansão da consciência, se tornou extremamente eficiente para trabalhar com conhecimentos atrelados ao estudo científico da epigenética. Epigenética, o nome em grego significa epi, é sobre. Genética, criação, origem, genes, criação. Então, criação sobre a criação. Como nós somos gerados, como nós viemos ao mundo. Mas, principalmente, a epigenética contribuiu à comprovação científica de como herdamos principalmente padrões de comportamentos e pensamentos e atitudes que vêm através das nossas células, como nós somos gerados. Nós somos gerados quando o óvulo encontra o espermatozoide, naquele exato momento que nós somos gerados. A partir daí, começa, através do movimento celular, a aparecer todo o processo de ressonância repetitiva, de pensamentos, comportamentos. É importante dizer para vocês também uma coisa, nós não atraímos só coisas ruins de nossos pais, viu? Nós atraímos muitas coisas boas. O que é importante a nós é enxergarmos, percebermos. O que é bom, eu levo comigo. O que não me pertence, o que eu não gosto para o meu destino, eu separo, fecho o ciclo. Simples assim. Então, a epigenética, ela nasce também em 1982, por um dos grandes nomes mais respeitados da ciência hoje, que é Bruce Lipton, que ele nasce em Nova York em 1944. Em 1982, ele começou a investigar os princípios da física quântica, o modo como podem ser integrados na compreensão dos sistemas de processamento da informação contida na célula. Realizou diversos estudos sobre o cérebro da célula, né? Sua descoberta emergiu um dos campos dos mais importantes do estudo científico, que é o estudo da epigenética. Assim como Rupert Sheldrake,
Bruce é atualmente considerado uma das mais importantes vertentes da nova ciência da biologia. Ele também é um cientista extremamente renomado e tem uma contribuição extremamente importante para muitas vertentes do comportamento humano e principalmente para a constelação sistêmica. Eu, particularmente, sempre falava que era nítido e claro que nós trazíamos comportamentos, atitudes de nossos ancestrais, mas eu não tinha como gritar isso, porque eu não tinha prova científica. E aí está a prova científica. Tem 2 livros aí, acho que o Johnny já colocou até, fiz questão de colocar esses 2 livros de Bruce, que são livros espetaculares, servem para vocês, para quem gosta de ler, né? Que ele fala muito sobre o processo da epigenética. Então, assim, gente, vamos entender assim, ó, vamos olhar para a parte genética, que todo mundo olha assim e fala, olha, eu vi uma menininha de uma das meninas aí que você estava brincando, Johnny, eu não sei o nome dela, né? E aí você olha para a criança e fala, puxa, olha, narizinho da mãe, olhinho da mãe, cabelinho do pai, né? Então, essa parte do design físico do ser humano, né? Que é a genética. A genética todo mundo conhece, então não precisa nem gastar muito tempo, né? Depois aparece a memética e a epigenética, que aí vem a parte cultural, a parte do modelo cultural das pessoas, padrões de pensamento, sentimentos, comportamentos. Se você quiser passar os slide, isso, Johnny, beleza. Então, assim, esse demorou um pouquinho mais para a gente olhar para ele. Nós sabíamos, pelas experiências do trabalho com a constelação, que isso existia, era muito claro, mas não tinha ciência para poder corroborar e cravar e avalizar isso, né? Na verdade, a gente tem que ter uma percepção de que ambos, na concepção, né, fica impregnado em nós. Tanto a parte da genética como da epigenética, os dois, no início da concepção, né? E ele vem de nossos ancestrais, de muitos ancestrais. Passa de geração para geração, por isso que ele é considerado um padrão repetitivo. A nós cabe abraçar o que nos interessa e respeitar e amar nossos pais e dizer para eles, isso não vai continuar comigo. E se não continua comigo, não continua com as minhas gerações que vêm de nossos descendentes. E uma reflexão que eu faço aí para vocês, está no slide aí, né? O que realmente está no nosso alcance? O que está no nosso poder? Já analisou quantos padrões de comportamento e pensamento você está repetindo e que tem origem de seus antepassados? Ou seja, não pertence a você? E pode ser que você os escolheu para continuar dando sequência na sua vida. E se você não escolhe, é hora de você romper esse padrão, é hora de você olhar para o sistema, fechar os ciclos. E aí eu falo para vocês, com a experiência de 30 anos que eu completei agora em fevereiro, costumo dizer, acho que já comentei com o Johnny muitas vezes, falo em todas as oportunidades que eu tenho, existem recursos da constelação dentro do processo da expansão da consciência, que é muito peculiar dela. O processo de fechar ciclo com pessoas que não estão próximas de nós é um processo extremamente relevante para a continuidade do nosso sistema, para a continuidade do nosso processo de desenvolvimento e evolução. Só a constelação tem essa propriedade, gente. Eu não conheço outra. Por enquanto, eu posso falar do que eu conheço. Não conheço nenhuma outra que tenha essa propriedade de fazer esse fechamento de ciclo com tanta maestria como a constelação. Rápida, numa única sessão, em algumas poucas horas, às vezes 2, 3, 4 horas, às vezes 1 hora, a gente nunca sabe, né? Tem processo de constelação que eu demoro 5 horas para fazer, tem processo que eu demoro 1 hora. A gente nunca sabe a hora que abre o campo, o que vai aparecer. E aí o Johnny passa um slide que eu gosto muito, né? E ela corrobora com o que nós estamos falando aqui agora, né?
que as limitações familiares ou empresariais são elos de conexão que se repete de geração em geração, até que um descendente, até que um ser preparado, até que um ser com iniciativa toma consciência e transforma a calamidade em bênção. As pessoas perguntam, Cássio, mas qual calamidade? A minha? Não, não só a sua. A sua e de todos os elementos do sistema e principalmente dos que virão para frente, dos descendentes. Então, esse é um processo extremamente relevante de contribuição da constelação. É muito poderoso, é muito forte. Eu não vejo... Aí você vê, inclusive, no slide que o Johnny colocou, né? Isso tem a ver com a saúde, isso tem a ver com profissões, com finanças, isso tem a ver com família, isso tem a ver com relacionamento. A constelação, ela permeia, ela entra em todas as vertentes, uma força muito grande, né? Eu tenho trabalhado numa clínica de dependentes químicos, eu comentei com o Johnny, né? Assim, é uma coisa absurda a rapidez, a velocidade com que esses dependentes químicos entram na clínica e a velocidade com que eles saem, como eles saem, né? É interessante. Eu mesmo não tinha muita habilidade, muito conhecimento de entender o que é um dependente químico. Eu estou aprendendo com eles. Eu nunca entendi muito bem. Já tive até pessoas da minha família, mas eu, sinceramente, eu não tinha compreensão. Então, eu aprendo muito com eles. Só que eu utilizo os recursos da constelação para gerar de forma célere o processo, para que eles realmente, de maneira sustentável, consiga sair desse processo com chances muito remotas de recaída. E aí eu queria entrar num processo de finalização com vocês, né? Falar de pai e mãe, né? Que é uma coisa extremamente importante, mas eu queria mostrar para vocês um posicionamento da constelação. Marido e mulher, gente, assim, ó, quando você coloca marido e mulher, um olhando para o outro, eles não constituem uma família. Ó, olha a minha mãozinha aqui. Um, quando olha para o outro, ele não é uma família. Eles são considerados um relacionamento de casal, eles são considerados companheiros, são considerados o nome que você quiser, tá? Quando eu coloco um filho aqui, ó, na frente, o filho olhando para eles, no olhar do filho é uma família. Eu não sei se vocês estão entendendo. O olhar do pai e a mãe, sem o filho, não é uma família. O filho olhando para o pai e para a mãe, não importa se são separados, se estão juntos, se eu sei quem é meu pai, se eu não sei, se eu sei quem é minha mãe, se eu não sei, não importa. O olhar do filho para o pai e para a mãe é uma família. É o olhar do filho para a mãe. É uma família. Tá? Então, é muito importante essa consideração, tá? Para que vocês comecem a formar um juízo de valor dentro do processo. E só para vocês entenderem, gente, agora, quando nós estamos falando de pai e mãe, eu vou trazer para vocês algumas características que são extremamente relevantes, que são de natureza, ora do pai ou da mãe. E tem hora que eu coloco a mão aqui no celular, a gente mandando mensagem para mim, fica me atrapalhando aqui. Mas assim, olha, existe um grupo, nós temos aí, ó, futuro, presente, prosperidade, saúde, cura, bem-estar, a carreira, a parte profissional, sucesso, dinheiro, a parte estreita, que move para fora a realização, a ação, o ir para o mundo, o movimento para o externo. E nós temos a amplitude, o que move para dentro, o processo dos cuidados, da cuidadora, o movimento para o interno, a evolução e desenvolvimento, a força, coragem e felicidade. O grupo que vocês estão olhando, que tem tudo embaixo do presente,
ele é de origem da mãe. É a mãe que dá direção para esse grupo. O da esquerda é através do amor do pai. O pai é responsável por esse grupo. Então, assim, quando a gente pega um caso que as pessoas falam, Cássio, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Ou eu ganho dinheiro, mas o dinheiro some, eu gasto tudo. Ou eu não consigo reter dinheiro. Seja lá como for. Eu tenho dificuldade de lidar com sucesso. Tem uma frase que eu gosto de dizer assim, ó, o dinheiro é a cara da mãe. Eu fiz um workshop sobre processo de evolução profissional, eu coloquei essa frase, o dinheiro é a cara da mãe. Eu gosto muito dessa frase, e é mesmo. Então, de acordo com a relação que você tem com a sua mãe, olha para essa do seu lado esquerdo, é o que você vai ter sentido na sua vida. Se você tem um bom relacionamento com a sua mãe, se você olha para a sua mãe com gratidão, com amor, com equilíbrio, olha para esse grupo da direita. Agora, vê se isso faz sentido para você. Para quem faz sentido, coloca aí embaixo uma informação, escreve aí. Faz sentido, Cássio. Ah, não faz. Nossa, agora que eu estou vendo, eu não me dou bem com a minha mãe, por isso que eu tenho dificuldade no processo de evolução. Ah, Cássio, eu não consigo ter sucesso, porque a relação minha com a minha mãe é uma relação complicada. Ótimo. Olha para isso. Isso aí é tudo, isso aí é o pré-primário. Através daí, nós resolvemos praticamente boa parte do processo. E mesma coisa do lado esquerdo, né? A gente tem assim que olhar, eu gosto de fazer uma observação importante, né? Para a gente entender que prosperidade é uma coisa e dinheiro é outra. Eu posso ser uma pessoa tendo muito dinheiro, mas eu posso não ser próspero. Então, dinheiro é da mãe. Prosperidade é do pai. Eu posso ser uma pessoa extremamente próspera, mas não consigo ganhar dinheiro. Eu posso vender drops no semáforo e ser feliz. Você passa lá perto de mim e você fala, poxa, Cássio, você está sempre feliz vendendo drops no semáforo? Sou próspero. Né? Eu sou próspero. Pertence ao pai. É a relação que eu tenho com o pai. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho uma boa relação com o dinheiro. Eu ganho pouco. Mas eu posso ser feliz do mesmo jeito. E ter uma boa relação com a minha mãe. Mas o dinheiro não faz parte da minha vida, porque o contexto que eu escolhi para ser próspero envolve pouca relação com o dinheiro. Por outro lado, você pode fazer algo ilícito, ganhar muito dinheiro. Ótimo. Porém, isso não é garantia de prosperidade. Primeiro que para ser próspero, você tem que contribuir com o ser humano. Você só vai ser próspero quando você faz não só algo para você, quando você faz algo para as pessoas. Quando você contribui com as pessoas. Isso é um dos traquejos que eu olho para a prosperidade. Não consigo ser próspero sozinho. Eu só consigo ser próspero quando tenho um olhar de contribuição das minhas ações, das minhas expertises, das minhas habilidades para com o próximo. Aí sim começa a nascer o conceito da prosperidade. Faz sentido isso para você, gente? Faz ou não faz? O que é prosperidade, o que é dinheiro, né? Então, assim, dinheiro, tudo é importante, prosperidade, tudo é só a gente separar o que é dinheiro, o que é prosperidade. Por isso que eles estão em grupos separados. Um grupo é do pai, que é a prosperidade, e o dinheiro é da mãe. Ok? E a gente vai caminhar um pouquinho agora, continuando sobre pai e mãe, né? Que quando a gente fala de pai e mãe, nós estamos falando de quê? De hereditariedade, não é isso? Né? E nós vamos finalizar com essa informação, porque isso é 2% do processo da constelação, né? Porém, é um processo que a gente observa muito, né? A herança que recebemos dos nossos ancestrais, né? Exerce um peso muito relevante e vai moldando nós como seres humanos, determinando nossas ações, nossas limitações, nosso sucesso, nosso fracasso, nosso tudo que vocês viram no slide anterior. Essas informações, elas ficam arquivadas nos lençóis freáticos da alma. Ou seja, se a gente estivesse falando aqui de TI, eu diria que ela fica armazenada numa nuvem, e até 4 gerações acima de nós. Quando nós entramos no campo,
Esse campo é o campo das informações. É ali que essas informações começam a descer, para que nós transformamos essas informações inconscientes em informações conscientes, para que eu preciso olhar para aquilo. Eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que olhar para a minha tomografia computadorizada para que eu possa entender, poxa, agora eu entendo que eu estou doente aqui. Agora eu entendo que já está tudo resolvido, eu não tenho nada mais para fazer. A própria energia do sistema já vai continuar fazendo. Tudo isso chega até esse momento por esse mecanismo de transmissão. É muito simples, ao mesmo tempo complexo, mas isso já é um recurso que a ciência já nos trouxe, né? Já faz parte da ciência, né? Aí eu coloco nesse slide aí que o Johnny deve ter colocado, né? Não estou enxergando muito bem daqui, mas a sua mente e a sua alma não é só sua. Nessa casa aqui, ó, moram você e todos os elos de ligação da sua história. Nós sofremos influências da nossa ancestralidade. A mim cabe abraçar o que eu quero e respeitar o que não é meu e falar muito obrigado por ter mostrado isso para mim, mas eu não quero isso para mim. Eu quero seguir a minha vida de acordo com os meus propósitos. Eu quero seguir minha vida de acordo com o meu destino. E esse recurso seu, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, eu não quero para mim, com todo o respeito e com todo o amor. Simples assim. Esse é um processo de início de fechamento de um ciclo. Faz sentido, gente, para vocês isso? Parece simples, mas uma quantidade enorme de pessoas, elas têm dificuldade de levar a vida com harmonia por causa disso, viu? E olha só, gente, Johnny, você pode seguir esse próximo slide? Eu queria só com curiosidade para que as pessoas possam entender. Em 11 gerações, gente, só para vocês terem uma ideia, nós temos 4.094 ancestrais. Vocês têm ideia disso? 11 gerações, 4.094 ancestrais. Só para vocês terem uma ideia. O que vocês acham disso? Pouco? Bastante? 11 gerações, 4.094 pessoas. Aproximadamente 300 anos de história. Então, tenha gratidão e reverencie seus antepassados. Essa é a dica que eu dou para vocês, sabe? Porque imagina quanto amor, quanta força, quanta alegria, quanta informação foi legado a nós nesses 4.094 ancestrais. Quanto de suas energias foram dissipadas, foi contribuído para que hoje nós estarmos aqui vivos nessa aula, nesse momento onde nós estamos compartilhando essa informação. Vocês acham que é um número razoável, 4.094? Vocês sabiam disso? 11 gerações? É gente pra caramba, não é não? O que vocês acham? Olha quantas pessoas contribuíram e formam o nosso sistema de DNA, o nosso sistema de epigenética, a nossa formação comportamental, a nossa formação de evolução profissional, de desenvolvimento, de atitude, comportamento, pensamento, emoção. Nossa Senhora, é muita coisa, gente, é muita coisa, é muito sério. Mais uns minutinhos eu estou finalizando com vocês, gente. Só vou dar um parecer sobre esse tema, que é o tema da hereditariedade, né? Todo sistema ele tem inserido o processo de repetição de um padrão, como relacionamentos que não se sustentam, alcoolismo, departamento de empresas que não evoluem, produtos que uma empresa lança e o produto não vai. Cara, eu fiz uma pesquisa e parece que todo mundo ia comprar meu produto na alavanca, não vai. Finanças que não se equilibram, enfim, os exemplos são infinitos. Doenças, muita doença, né? Na verdade, essa repetição é uma forma inconsciente de amor e lealdade ao sistema, como nós já falamos. A pessoa inconscientemente, sem saber bem o porquê,
sente uma obrigação de ter que carregar o que os outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo familiar. Lembre-se, eu carrego o que eu quero, gratidão, e não sou obrigado a continuar abraçando o que não faz parte do meu sistema, do meu modelo cultural, mas eu tenho que olhar com gratidão, com respeito, porque fazem parte do meu sistema de ancestralidade. Aí tem um detalhe muito importante que me vem à mente aqui agora. Ó. Esse dever não é real, pois nós não temos obrigatoriamente de carregar atribuições que nós não queremos. Então, é justamente essa lealdade sistêmica inconsciente que limita seguirmos a vida com fluidez, com harmonia plena. E aí você olha para aqueles quadrantes do pai e da mãe, né? Prosperidade, carreira profissional, felicidade, alegria, evolução. E aí você começa a entender que muitos desses elementos que podem estar nos faltando é porque está faltando esse elo de ligação correto, saudável com algum de nossos membros, ou pai, ou mãe, ou avó por parte de mãe, ou avô por parte de pai. Simples assim. Se pararmos para averiguar e concluirmos que nossos sentimentos, pensamentos e crenças são emaranhados com os nossos antecessores, com nossos ancestrais, né? Com nossos antecessores, enfrentamos um destino muito parecido ao deles, gerando assim uma espécie de calamidade repetitiva, quando é aquilo que eu não quero. E se não tornarmos uma atitude nesse padrão, né? Se não tomarmos, na verdade, uma atitude nesse padrão, poderá se repetir por muitas gerações, as gerações dos nossos descendentes, né? Que vem para baixo. Dentro desses sistemas familiares ou organizacionais, é comum que um dos seus indivíduos repita acontecimentos difíceis do outro, do que veio antes. Essa é uma das premissas do processo da constelação sistêmica. Uma filosofia aplicada que se tornou para alguns como uma solução para quase todas as limitações, transformações, processo de evolução, e para outros como uma filosofia de vida. Simplesmente uma filosofia de vida. Só de olhar para isso, minha vida já é outra. Já muda totalmente a forma da relação que eu tenho com tudo na minha vida. Com minha família, com o dinheiro, com a carreira, com o processo evolutivo, com tudo mais. O fato é que essa repetição é uma forma de identificação entre gerações que tem grande utilidade dentro do sistema. Ou seja, garantir o pertencimento, garantir o vínculo com as pessoas. Olha que coisa importante. É através desse movimento de repetição que eu crio esses vínculos. Então, tem que olhar para isso. Primeira lei, pertencimento, lembra dela? Falamos agora de pouco. Repetir é um movimento inconsciente ligado a nossos instintos mais primitivos dentro de um sistema, seja ele qual for. Porém, esse movimento é pesado para todos aqueles que estão inseridos em emaranhamentos e limitações, problemas. Pesa. Pesa e as pessoas não conseguem resolver. Por que não conseguem? Procura terapeuta, procura psicólogo, procura tudo e às vezes tem dificuldade de resolver. Por quê? Porque é um peso que não é dela. Isso é um peso que vem lá de cima. Tem que resolver lá em cima. Como que eu posso resolver algo que não é meu? Eu não tenho poder para resolver o que não é meu. Eu tenho poder para resolver o que é meu. Isso também não serve para você que está me ouvindo aí, servir de vítima. Também não. Né? Ah, Cássia, então quer dizer que a minha vida não vai para frente? Então agora eu entendo, né? Então está tudo certo. Não está nada certo, não. Não sirva de vítima. Lembra? Primeira frase que coloquei, protagonismo. Então, não sirva de vítima, sirva apenas isso. Olhe para isso apenas como referencial de percepção. Né? Simples assim. Não tem muito o que dizer. Né? E para finalizar, gente, agora eu vou finalizar mesmo, né? Eu quero dizer para vocês que, para poder se libertar desses emaranhamentos sistêmicos, dessas limitações sistêmicas, e de fato conseguir fazer algo diferente, é preciso, antes de mais nada, entrar em sintonia com seu próprio destino, com seu próprio propósito. Johnny gosta muito do propósito. É isso, propósito. Qual o meu propósito? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Né? Com o seu destino, com o seu propósito.
Olhar para o seu propósito significa que nós nos encontramos inseridos dentro de uma família específica na qual ocorreram certos acontecimentos que determinaram os nossos destinos daqueles que vêm depois, né? É muito comum isso. Sendo assim, precisamos identificar onde esse destino ele se inicia, a raiz. A raiz. Para isso, ajuda muito trazer à tona o processo de constelação e o entendimento das ações dos pais, dos avós, para compreender melhor a história dessas gerações passadas e se há padrões repetitivos na família. Aliás, com certeza há, né? Não tenha nem dúvida que há. Eu não sei se eu lembro de alguma constelação que eu fiz ao longo desses últimos 19 anos que eu não vi padrão repetitivo. Todos os processos têm padrão repetitivo. Ou ele é padrão maligno, ou ele é um bom padrão, mas sempre tem. E aqui eu finalizo o meu trabalho com vocês, gente. Depois desse slide que o Johnny está passando, tem algumas referências empresariais de algumas empresas que eu atendo, né? E estou aberto a alguma pergunta. Eu não sei, Johnny, conduza aí, querido, que eu não conheço o trabalho de vocês, mas conduza aí de acordo com o que você acha que é adequado. Viu? Espera aí. Pessoal, antes de qualquer coisa, todo mundo ativa... Deixa eu voltar aqui a minha cabeça a funcionar. Todo mundo ativa o áudio rapidinho aí, ativa o áudio rapidinho. Cássio, uma salva de palmas, meu lindo. Caralho, eu tô arrepiado aqui. Gratidão demais. Puta que eu pariu, você fudeu com o domingo de todo mundo agora. Agora, a gente faz o quê essa semana? Faço o quê aqui? Você fudeu com Trabalha. todo mundo? Bagunçou a cabeça de todo mundo. Tá todo mundo com a cabeça fritando. O que você quer? Meu amigo. Ô, Johnny, Oi. Teve uma pessoa que se escreveu assim: já estou me sentindo constelada. É a sensação que dá mesmo, né? O campo já está aberto, né? O campo já abriu, já. Não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito. Cássio, só ativa de novo o seu microfone, que eu fechei de todo mundo aí. Só ativa de novo o seu áudio aí. Pronto, meu amigo, pronto. Primeiro, obrigado aí pela aula, por tudo aí, né? Por tudo que você falou. Acho que isso só complementa, né? Tudo que a gente vem falando todos esses dias. Esse conceito, né, que você disse de tudo. Eu não sei se eu tenho uma pergunta, mas eu queria só que você complementasse, porque esse livro que você falou aqui, ó, do Lipton, ó, recomendo para todo mundo, esse da biologia da crença. Cadê a Aline? Aline, você que estava falando aí, você que está fazendo também a sua série lá, ó, tem muita coisa, ele fala muito sobre como o ambiente influencia o interno e ele cita bastante alimentação aqui também. Então, recomendo ali. E tem uma passagem, Cássio, antes até dele entrar na epigenética, ele fala que nós não somos vítimas dos nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, né? E eu acho que isso que você coloca, né, essa quebra, porque por mais que a gente carregue essa questão de, puxa, a gente está carregando uma carga, né? Existe um peso de 4 mil pessoas aqui sobre os meus ombros, só que de certa forma eu não sou vítima disso, né? Quem decide depois sou eu, né? E essa quebra, Cássio, eu acho muito legal a gente perceber como também o ambiente, né? O ambiente que nós estamos inseridos também faz isso com a gente, né? Porque mesmo a parte genética, e aí que é o ponto que eu queria chegar, que é o exemplo, tem aqui acho que no capítulo 2 do livro, que ele dá o exemplo do gene do câncer, né? O gene do câncer de mama, que foi descoberto em 1990, né? Ele fala que, quer dizer, acho que 2000, sei lá quando foi aqui, que ele fala o seguinte, que 90% desses casos não estão associados a genes herdados. Então, 90% dos casos de câncer de mama não estão associados a genes que foram herdados, mas sim por alterações induzidas pelo ambiente, né? Então, quanto que a gente consegue aí, Cássio, se tem como mensurar de alguma forma, eu não sei, né? Mas essa questão do interno e do externo, né? Porque eu sei que a constelação trabalha muito forte, eu sou exemplo disso, né?
Eu lembro no meu processo, vou falar um pouquinho aqui do meu processo, né, Cássio? Quando eu fui constelar com você, o Cássio pegou uma pessoa e pôs ali, assim, isso aqui vai ser o recurso. Coitada, nunca vi uma pessoa sofrer tanto na constelação igual aquele dia lá. A moça se contorcia, suava, sofria, reclamando de dor no rim, né, Cássio? E ela falou, eu tô com muita dor. E eu tenho uma pedra em cada um, né, para guardar de lembrança aqui. Né? E ela sofrendo aquele recurso que era a coragem naquele momento, sofrendo muito por conta disso, né? Então, assim, tá tudo muito associado, mas essa quebra, Cássio, para a gente fazer, você acha que existe uma parcela ali, o quanto eu permito esse ambiente influenciar essa questão genética e o quanto o genético influencia esse ambiente? Como que a gente traz isso para hoje, né? Especificamente hoje que eu estou falando, né? Nessa contingência de quarentena ali. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, né, Johnny? O externo nós não temos poder. O que nós temos poder é sobre o interno. E se a gente levar em consideração que o que a gente vê não é o que a gente vê, mas é uma representação do que a gente vê, a gente consegue entender que eu preciso trabalhar muito o meu interno para que eu possa ver aquilo que é relevante para o meu modelo cultural, para o meu modelo de mundo, para o meu destino, para o meu propósito, né? Então, a contribuição da constelação nesse processo é muito grande, porque eu trago à tona tudo que está escondido, tudo que está olhando só nas... Tem uma frase que eu gosto de dizer assim, olha, não adianta procurar nas flores e nas folhas o que nós só encontramos na raiz. Não resolve, sabe? Eu preciso olhar para a raiz. E para olhar para a raiz, eu preciso olhar para o meu interno, né? Se eu não olhar para o meu interno, eu não consigo fazer nada. Eu só vou jogar as informações e transferir responsabilidades que são minhas, né? Que assim, como você mesmo falou, 4.000 pessoas, 4.094. Cara, mas olha que oportunidade bonita que você está tendo agora de entender que eu posso olhar para isso e separar isso eu quero para mim e isso não quero. O que eu não quero, eu vou fechar esse ciclo. E o que eu quero, eu vou levar comigo. Tem pessoas que nascem e morrem e não vão ter nunca essa informação. E aí é por isso que a carreira não vai, a evolução profissional não vai, não lida bem com o dinheiro, não tem prosperidade, enfim, não vai. É separar, né, Cássio? Eu acho que, assim, em algum momento nós vamos separar o joio do trigo, mas eles crescem juntos, né? Eu tenho citado muito as passagens da Bíblia nessa minha questão da formação, do propósito, nas lives, mas é isso, o joio e o trigo foram semeados juntos no mesmo campo, um pelo bem e outro pelo mal, né? Um pelo bem e outro pelo inimigo, mas foram semeados no mesmo campo, e a separação é feita na colheita. Na hora que você escolhe colher a sua história, né, você faz isso, você vai separar o bom e o mal. E aí eu quero até colocar, Cássio, tem uma pergunta aqui no chat do Salvador, que ele colocou assim, ó, através da constelação é possível identificar os padrões repetitivos que podem estar limitando nossa evolução. E a partir daí, como se faz a depuração de tais travas? Então, é uma boa pergunta. É um processo tão natural, porque quando a gente olha para isso, nós começamos, primeiro, a identificar, né? A gente identifica, e não é difícil para identificar. Aí aparece algo que, quem sabe, numa próxima aula, a gente pode estar falando, que são... Aí entra um pouco da física quântica, da minha parte, que eu sou formada em homeostase da física quântica. Eu escolhi a homeostase porque eu trabalho com palavras. Então, o processo de constelação, isso é do Bert, não é meu, não é nada, é do Bert mesmo, processo de transformação e cura. Através dessas palavras, eu repetindo dentro do processo, não é exercício para fazer em casa, não. Apenas no processo, dentro do campo, você deve lembrar disso, né, Johnny? Eu falando essas palavras, já é o suficiente para o processo de evolução da energia se abrir, de fechar ciclos que já estão no momento de se fechar e ele continua aberto. Isso é uma propriedade exclusiva da constelação. E essas palavras de transformação e cura, ela é o suficiente para poder
ser inserida dentro do meu sistema e a própria energia do sistema fazer o caminho que ela tem que fazer. Muito poucas vezes eu preciso de ações. Isso é uma coisa interessante para o pessoal saber, que dentro do processo da constelação, raríssimas vezes eu preciso de grandes ações depois do processo. O próprio processo já é ação. E aí, né, Cássio, também tem a questão da aceitação, né? Porque às vezes a pessoa vai para a constelação querendo enxergar algo e a constelação não mostra o que eu quero enxergar, o campo não traz o que eu quero, traz o que é preciso, né? Então, e aí você compreender e aceitar aquilo também é importante, né? Dar permissão para que aquilo Isso aconteça. é tudo, Johnny. Você falou tudo. Agora, você encerrou com chave de ouro. Porque tem pessoas que não querem ver aquilo que vê. Né? Eu recebi um feedback de uma menina que eu aconselhei há uns 15, 20 dias atrás, numa segunda-feira, que foi uma constelação bonita, que ela carregava um peso que não era dela, onde, na verdade, o relacionamento dela com o marido não estava funcionando, mas não funcionava, sabe por quê? Ela achava que era com ela. E a mãe dela também carregava esse peso, mas, na verdade, a mãe do marido era a namorada do marido. Olha só, a mãe do marido não deixou o filho ir para o mundo. Manuel até mexeu no óculos agora. Ó. Você entendeu? E aí, o que acontecia? A relação dela não andava, mas a culpa não era dela. Se tiver uma fila de 200 mulheres para se relacionar com ele, nenhuma funciona. Então, não é com ela. Porque a mãe dele não deixou ele ir para o mundo. A nossa mãe vai ser mãe nossa a vida inteira, mas chega uma hora que a mãe tem que liberar o filho para ir para o mundo. Se a mãe não libera o filho para ir para o mundo, ele não constitui um sistema, ele não evolui, ele não se desenvolve, não acontece mais nada. A mãe vai ser a namorada dele, entre aspas. Se é que você me entende. Eu Freud, todo mundo aqui, ó. Todo mundo se entende. O Cássio, tem uma pergunta aqui do Valdecir, quer dizer, da Isabelle, né, Valdecir? Que tá... Ele falou assim, ó, em alguns papéis de representante, às vezes durante a semana fiquei paralisado. Como que sai dessa energia? Como é que quebra ali, sair do papel de representante? Como é que você deixa a energia no campo e se livra disso? Então, o Johnny, olha, sinceramente, cara, muito boa essa pergunta. Comigo nunca eu vi um caso como esse. Eu vou explicar por quê. Eu, quando percebi uma vez, não comigo, mas eu atendi uma pessoa que até mora aqui no meu condomínio, provável até que estava na sua constelação. Ela me trouxe esse problema. E eu acho que isso é um pouco de inabilidade do constelador, né? Por isso, o que eu faço, Johnny? Você que lembra bem do que eu faço. Eu faço aquilo lá, também eu não sei o quanto aquilo tem uma relevância grande. Mas eu acho que nem que não fosse com aquilo, não iria acontecer comigo. O que eu costumo fazer? Você lembra, Johnny, que eu coloco o crachá nas pessoas? Sim. O que eu faço com isso? Quando a pessoa ela é convidada para representar, eu peço para que ela colhe o crachá numa parede, na parede mais próxima que ela tiver, que ela se concentre no crachá e peça permissão para alguns minutos ela representar um ser, representar um papel que não é ela. Não sei se você lembra disso, né, John? Talvez Sim. você não lembre. Mas se você não tem amnésia, você deve lembrar, sim. Então... Parei com as drogas faz tempo, cara. Então, aí, Johnny, quando ela sai do sistema, né? Quando ela sai do campo, ela vai até o crachá, olha de novo para o crachá, agradece ao seu sistema por permitir tamanha e relevante informação. Que aquilo é um conjunto de informações maravilhoso, como você mesmo disse, tem a pessoa que sentiu dor no rim, enfim, é um conjunto de informação muito grande. Então, ali cessa esse padrão, ali para, e não ocorre o que essa pessoa que fez a pergunta, né? Agora, se você já está assim, não é tão difícil não, viu? Você pode, num exercício de você concentrado em você mesmo, pedir permissão para o seu sistema não ser mais esse papel, porque esse papel não pertence a você, né? Não é seu. Você é o Valdecir, você é, eu não lembro o nome da pessoa, né? Eu sou fulano e eu não sou aquele representante.
Minha identidade é o Cássio, minha identidade é o Johnny, né? Eu não sou aquela pessoa. Sou um exercício simples que dá para fazer, que agora, cara, eu fico impressionado com isso, mas não é a primeira vez que eu vejo isso não, viu? Comigo, eu nunca ouvi um relato desse. Mas não é por causa do crachá, viu, Johnny? O crachá é uma âncora apenas, sabe? Porque depois a gente conversa, a gente já tem tem gente que faz a constelação meio assim, vai lá, faz a constelação, sai todo mundo correndo. Não, não é assim, sabe? A gente precisa de um feedback, a gente precisa compartilhar informações, eu preciso olhar para as pessoas, olhar para a parte fisiológica da pessoa é uma coisa muito importante. Eu faço uma calibração, se é que me entende o que significa isso, você entende bem disso? Eu faço uma calibração, um raio-x de todas as pessoas que entram na sala e depois eu faço um raio-x de todas as pessoas que saem. Eu faço um raio-x para atendimento individual. Eu peço até para os meninos lá do instituto, fala, olha bem para a pessoa que está subindo a escada e olha como ela desce. São informações importantes, você entendeu? Está bem calibrado com a pessoa. Você só de olhar para ela, você sabe que tem algo ainda que não está resolvido. É isso, eu acho que é isso, Valdecir. Respondeu sua pergunta aí? É você pedir permissão, né? Do mesmo jeito que você aceitou o papel, é você devolver o papel. Que não é seu. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, Cássio, da Carol. A constelação de bens ainda é algo não tão usual, uma vez que muitos ainda focam a constelação somente em pessoas. O que você pode falar mais sobre isso, Cássio? Eu posso falar que é de arrepiar, que dá um medo danado de fazer. Eu posso falar da minha experiência. Eu fiz uma live essa semana, Johnny, eu não sei se você entrou com o Felipe. Ele trabalha na área, eu não sei, cara, ele faz algum trabalho, acho que na área da apometria. Nem sei muito bem o que é apometria, viu, Johnny? Falar a verdade para você. Preciso dar um pouco sobre isso. Mas foi constelado não foi o primeiro, não. Eu fiz um trabalho, inclusive, com pessoas de imóveis. Existe trabalho. Fiz um outro também há uns 15 dias sobre um processo de 30 milhões de reais. Então, não são pessoas, mas sempre são pessoas, né? Você acha que pessoas não estão envolvidas dentro desse sistema? Não tem como, né? Esse do terreno que eu fiz, 600 mil metros numa área nobre em Campinas, tinham simplesmente 200 elementos envolvidos. Tinha invasão de terra, tinha até advogado que estava trabalhando para as pessoas que não estava nem trabalhando para eles, estava trabalhando mais para o invasor do que para eles. Isso foi tudo olhado dentro do sistema. Então, realmente, quem fez essa pergunta é uma verdade. É de assustar. Eu demorei 6 horas essa constelação, Johnny. 6 horas, 5 horas e meia. Eu tive que fazer um processo, por isso que eu citei em alguns slides, que o constelador tem que ser criativo. Se ele pegar o pré-primário do Bert Hellinger, ele não faz a constelação do imóvel, de jeito nenhum. Ele não faz. Ele só vai fazer a constelação familiar. Ele não vai fazer mais nada. Eu tive que pegar um papel, sabe o papel do flip chart, Johnny? Eu peguei, enchi a parede de papel, porque eu não tinha campo de memória para lembrar de tanta coisa que tinha dentro desse sistema. Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria desenvolver a constelação. Foi uma das mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Nem eu acredito que eu fiz. Eu, aliás, estava torcendo para o cara cancelar e nem fazer, porque antes de eu fazer, eu já sabia que ia ser uma das mais complexas da minha vida. Tanto é que na sexta-feira, isso foi no sábado, há uns 15, 20 dias atrás, na sexta toca o telefone e uma pessoa me liga falando em nome do cara que ia constelar. Falei, nossa, acho que o cara está ligando para mim para cancelar. Estava até feliz. Mas não era outra coisa, era para fazer uma outra constelação depois. Mas eu fui sabendo do grau de complexidade, eu falo até isso na live, está no meu canal de YouTube, inclusive, John, essa live, quem quiser assistir. Eu falo para o Felipe, que foi uma das lives que eu fui rezando para tudo quanto é santo. Até para o Bert Hellinger eu rezei. Porque o tanto de complexidade que é muito difícil mesmo. Então, quem fez essa pergunta de maneira inteligente, porque é um PhD dentro da área da constelação. É difícil mesmo olhar para coisas que não é da família. Mas eu posso dizer assim, que mesmo o que não é da família também está amarrado na família. Muito bom, muito bom. Valeu, Carol, pela pergunta. Dani, tem alguma pergunta aí para o Cássio?
Dani, eu queria pergunta fazer... fácil, Dani, pergunta fácil. Ah, é fácil. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas mais práticas, né? Eu vi até sua formação, Cássio, se eu não me engano, você é engenheiro de formação, é isso? Sim. Mas não passa por uma ponte que ele construiu porque eu tenho medo. Não. Eu nem CREA eu tenho, Dani. O Johnny sabe. Eu fiz engenharia para dar aula de matemática. Eu não dei uma aula de matemática e muito menos não tenho nem CREA. Pra você ter uma ideia. Mas o que você estava dizendo e me chamou a atenção o quanto é mais fácil, entre aspas, se trabalhar na formação com essas pessoas que já têm um olhar sobre o ser humano. E talvez até você estava dizendo isso com propriedade, que você vinha de uma área de exatas, né? Talvez você não tinha essa área tão apurada aí dentro de você. E aí uma das minhas perguntas, eu tenho duas para fazer, é a seguinte: existe algum pré-requisito para se fazer a formação em constelação familiar? Qualquer pessoa, qualquer nível de escolaridade, enfim, é uma curiosidade prática minha. Respondendo, eu já vi pessoas que exigem sim, Dani. Eu não exijo. Eu exijo o mínimo suficiente de intelectualidade mínima. Para mim já é o suficiente. Eu diria assim, o cara, se ele for o Einstein e nunca lidou com pessoas, ele vai ter mais dificuldade para ser um bom constelador do que uma pessoa que tem pouco conhecimento e sabe lidar bem com pessoas. Ótimo. Dani, é o que a gente fala aqui, né? Para ser um bom terapeuta, tem que ser um bom ser humano. Bom ser humano. Então, e um detalhe, Dani, se você me permite, Dani, claro. Uma coisa legal que me veio à mente aqui é entender assim, que um bom constelador, como um bom terapeuta, eu não sou terapeuta, tá? Mas assim, ele leva o cliente, ele leva o seu paciente, eu não sei o nome que a gente dá, né, no caso da constelação, o constelado, até no máximo, no grau de capacidade e habilidade que ele tem. Jamais ele vai levar o seu paciente, o seu cliente, não sei o nome que dá, para algo além do que ele sabe. Por isso, a dica que eu dou, gente, a constelação atrelada ao processo científico requer estudo todos os dias. Ontem à noite eu estava estudando. Então, estudo 1 hora, 2 horas todo dia. Então, por quê? Porque eu preciso ir longe. Se eu vou longe, eu levo o meu cliente longe comigo. Se eu estou aqui, é até o máximo onde eu vou arrastar o meu cliente, mas que aqui ele não vai. Como ele pode ir mais além do que eu não tenho capacidade de estar entregando? Faz sentido, Johnny? Dani? Todo sentido. E a gente fala muito aqui, Cássio, que muitas vezes a gente vai e faz uma formação e muitas pessoas acham que isso é suficiente. E muito pelo contrário, porque eu preciso ir além. Se eu não vou além, eu sou um profissional limitado. Eu levo aquela pessoa só até um certo limite, né? Então a sua colocação é super, super, super importante. Percepção espetacular. Eu tenho uma outra pergunta de ordem também prática, que é uma dúvida minha, tá? Eu estudo um pouquinho Moreno, me identifico um pouquinho com o psicodrama. Eu queria entender um pouquinho da diferença. Eu entendo as similaridades entre o processo de psicodrama e constelação familiar. Eu queria entender um pouquinho quais são as diferenças. Então, Dani, eu vou falar a verdade para você, você talvez deve entender um pouco mais de psicodrama do que eu. Eu estudei muito pouco o processo do trabalho do psicodrama do Levi Moreno, né? Eu estudei muito mais Virginia Satir, porque a constelação ela nasce do processo da escultura familiares, aqueles desenhos que a gente faz dentro do processo vivencial com pessoas, né? É o processo da escultura familiares. Então, eu não tenho assim um grande grau de conhecimento, talvez você tenha até mais que eu, no aspecto do psicodrama. O que eu posso dizer, pelo meu conhecimento, é que todo esse processo, ou parte desse processo do Levi Moreno que ele traz, foi estudado com muita veemência no processo onde nós desenhamos dentro do campo morfogenético, né,
um olhar específico de distância entre as pessoas, para onde as pessoas estão olhando, né? A reação que as pessoas têm, a forma delas estarem pensando. Quase todas as vezes isso não é dela. E o que é mais importante, muitas vezes, para o olhar do constelador, é entender assim, se a resposta estímulo que essa pessoa está dando, se isso é dela ou do campo. Quando a resposta é dela, né? E aí o psicodrama é importante, né? Quando a resposta é dela, não é interessante para o campo. Eu não estou ajudando o constelado. Eu preciso entender assim, eu pergunto às vezes para a pessoa, Cássio, eu estou achando que ela está me traindo. Mas, peraí, isso daí é informação sua ou informação do campo? Normalmente a pessoa fica com uma cara assim, ó, ela não responde nada. Fica tranquila, mas um pouquinho, espera vir essa informação. Entendi. Ótimo. Mas são estudos parecidos, viu, Dani? São estudos muito parecidos. Eu tenho muita dificuldade de diferenciar uma coisa da outra, porque muitas vezes elas acabam tendo os mesmos objetivos, entendeu? E partem, né, do estudo o Moreno, ele estuda muito a fenomenologia, a psicoterapia genética, então parte basicamente da mesma linha os dois estudos ali. Né? Porque Moreno estudou a fenomenologia, que é do... Esqueci o nome dele, eu citei aí no vídeo, mas são 3 pessoas que estudaram muito. Um deles, o último, o estudo ficou um pouco parado e ele trouxe essa vertente. Porque eu dou um chute, Dani, que 25% do processo da constelação é um processo fenomenológico. Então é importante estudar a fenomenologia, porque acontece coisas... O Johnny citou uma aí agora, que eu nem lembro, porque é tanta gente, mais de 500, 600 pessoas que eu já constelei, não lembro mais, mas o Johnny citou, Cássio, entrou uma pessoa e sentiu dor no rim. Isso é um aspecto fenomenológico. Eu preciso estudar um pouco para entender isso, entendeu? Com certeza. Obrigada, viu, Cássio? Maravilhosa aula, viu? Valeu. Eu que agradeço. Tem alguma pergunta aí? Cara, na verdade eu ia fazer a pergunta, mas ele respondeu na sequência da Dani, né? Falando sobre o quanto o grau de consciência de quem conduz leva o conduzido a atingir determinado resultado, né, cara? É isso que você falou, né? Sim, é importante assim, nós não conduzimos, nós olhamos, nós observamos. Não é papel do constelador com boneco, colocar a mão no boneco. Não é papel do constelador com pessoas, colocar a mão nas pessoas e empurrar elas e conduzir ela para onde a gente quer. Isso não é papel do constelador. O papel do constelador é fazer a leitura do posicionamento. Ok. Então, eu ia perguntar isso, ele respondeu. E só fazendo um parênteses, eu achei muito interessante, né? Casa muito aquilo que a gente vem falando, a questão de honrar a história, de enxergar a sua história de vida, e é fantástico isso, né? Quando ele traz essa questão da ancestralidade, e corrobora com essa questão que a gente vem trazendo na formação, de entender você, do que representa aquilo, que as coisas somos nós que damos real sentido, né? E ela se torna pesada ou não, baseada naquilo que eu dei significado para ela, né, Cássio? Como é o seu nome? Alex. O Alex. Você ouviu falar desse termo consciência leve e consciência pesada? Sim. Isso daí nasce de Bert Hellinger, no meio da tribo Zulu. Hoje é um nome popular que a gente usa muito, né? Mas é uma observação, é trazer leveza para nós. A gente só consegue ter leveza quando a gente tem o poder de percepção. Se a gente não tivesse esse poder de percepção, não tem leveza. Eu acho que essa percepção tem muito... À medida que você... Acho que a percepção tem a ver com aquilo que o Johnny falou, que é a questão da aceitação. O enxergar não quer dizer aceitar, né? Nem perceber. Eu só enxerguei. À medida que eu aceito, eu percebo e eu transformo aquilo num pertencimento ou não, né? E aí eu valido aquilo em peso, né? Exatamente. Por isso que o Johnny estava falando de Bíblia. Na própria Bíblia, se você for perceber, se você for ler, né? Existem muitas vezes que Jesus fala assim, ouçam e escutem, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Então, vejam e olhem. Ele fala muito sobre isso. Porque, assim, às vezes eu vejo o que o campo me trouxe de informação,
mas eu não faço nada com isso. Só entrou no meu olho e não aconteceu mais nada. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. E tem uma outra situação que eu falo assim que é só uma percepção que eu tive, o quanto a gente se conecta com a história e o real sentido que eu dou para tá ligado à dor do quanto aquilo me traz, né? Por exemplo, o grau da dor que me traz é o quanto eu permaneço conectado com aquilo ou não, né? Sim. E se você for ver, Alex, quantas pessoas estão conectadas com a dor, com o sofrimento, né? Até mesmo tem uma coisa que eu digo assim, que a dor a gente até aguenta, mas o sofrimento é duro, cara. É duro. E tem pessoas conectadas com ela aí há 20, 30 anos, viu? Não, e a pessoa muitas vezes ela quer permanecer conectada nessa dor para honrar a história dos ancestrais, né? Dos antepassados, porque ela se sente pertencente àquela vida, àquelas pessoas e a maneira que ela se vê de honrar eles, né? Lealdade inconsciente. Lealdade inconsciente, isso aí. É isso. Foi de bola. Tá bom. Valeu, Alex. O Cássio, antes de passar para o Manuel aqui, tem uma pergunta da Jéssica, cadê? Eu perdi aqui no chat, falou assim, ó, Biocírculo segue a mesma linha da constelação? Não segue. Não. Eu conheço muito pouco, mas eu já vi isso, mas não segue. Ele parte, né? Ela parte da constelação, mas é um... não segue, não. Pelo menos aqui eu trabalho, a vertente científica, não. Cadê? Manuel, uma pergunta? Não uma pergunta, mas uma colocação. Fantástico o processo todo de enriquecimento dentro do processo terapêutico, né? O quanto que agrega para nós isso, né? Na linha da psicanálise mesmo, eu atuo, né? Como você sabe, e o quanto isso, assim, faz parte do sistema, né? Quando a gente trabalha com todo o processo de busca, de onde que vem, então, foi muito rico a aula de hoje. Parabéns, Cássio. Parabéns, Johnny. Obrigado, querido. Eu queria deixar até um recado para vocês, baseado no campo da psicanálise, do atendimento que vocês têm. Falei para o Johnny que eu queria ter trazido aqui o campo, os bonecos. Eu não consegui por questão de tecnologia minha aqui, pessoal. Né? O Johnny sabe disso. Mas, gente, vocês não têm a mínima ideia o quanto a constelação, o processo com esses bonecos iria agregar valor no atendimento junto com a psicanálise que vocês têm. E não é à toa, eu disse para vocês, Bert Hellinger fez psicanálise, nos Estados Unidos, inclusive. E ele é alemão, trabalhou na África, viveu o apartheid e fez psicanálise. Vocês não têm a mínima noção, as coisas que você resolve aí em 2, 3 dias, você resolve em um dia. Só com a percepção do campo e dos bonecos para o cliente. Não é para vocês, é para o cliente. O cliente faz a leitura para vocês. Que bom. Fantástico. Parabéns. Obrigado, Johnny, tem gente... o prazer é meu. Johnny, tem gente pedindo o meu contato, depois você passa aí. Boa. E dizer para as pessoas que em breve nós vamos estar fazendo a formação de constelação, Johnny. Uma parceria nossa. Uma parceria Silva 4, Cássio aí, vamos levar isso para frente. Pessoal, ó, esse daqui que eu postei agora é o site do Cássio. Ótimo. Nunca vi ninguém produzir tanto conteúdo igual ele. Né? Aqui 2 por semana. Aqui está o Instagram do Cássio. E, Cássio, antes da gente encerrar... Johnny, eu quando crescer quero ter um assessor que nem você, Johnny. Contrata, velho. Tô mandando currículo aí. Tô com tempo livre nessa quarentena. Céu. Bicho é ligeiro, hein? Pessoal, obrigado pelas perguntas. Obrigado, Johnny, pelo convite. O que nós falamos hoje não representa nenhum 2% da constelação. Você sabe disso, mas é o que deu para fazer. O Kelly, no YouTube ele não está tão tecnológico ainda. Né? Agora ele está ficando meninão, está deixando a barba crescer, está ficando mais descolado para aparecer nos vídeos. Né? Estou passando todas as... Se você salvar essa live, eu jogo no YouTube, Johnny. Aí, o Kelly, só para falar, pessoal, para encerrar, senão a gente vai atrasar o macarrão de vocês aí hoje. O Cássio tem um projeto que é o Ideal. Eu gosto de falar muito, Cássio. Eu queria que você falasse depois rapidamente. O Ideal é um projeto social que o Cássio tem há mais de 20 anos. Eu lembro quando eu tinha 5, eu já ia nesse projeto. Eu já tenho há mais de 20 anos esse projeto do Cássio. Sacanagem, aí, Johnny. Que é levar a expansão de consciência, levar conhecimento, levar
o que a gente pode para desenvolver pessoas. Então, é um grupo, são palestras que acontecem uma vez por mês, né? Um workshop, na verdade, não é uma palestra, né, Cássio? Que acontece uma vez por mês, que era presencial, agora está sendo no YouTube, agora está sendo online, aonde ele traz pessoas de diferentes lugares, diferentes formações ali, tudo gratuito. Então, o espaço que era alugado, tudo e contribui para outras pessoas também. A Silva 4 é um apoiador desse projeto, né? Um apoiador desse projeto aí já tem, sei lá, uns 5 anos que a gente está apoiando isso, Cássio, 4 anos, não sei. Acho que até mais, viu, Johnny? Né? Então, assim, só fala um pouquinho do ideal, Cássio, porque para quem puder contribuir, ideal, puder assistir também. Isso. O ideal ele é um trabalho que ele tem 2 vertentes. A vertente mais relevante é o desenvolvimento humano sem fins lucrativos. Aliás, todo o processo do ideal é um trabalho sem fins lucrativos. Isso não é trabalho. É um trabalho social. Só que é um trabalho social com conteúdo extremamente relevante, muito significativo. Eu trago grandes nomes para produzir um workshop um sábado por mês, sempre o último sábado de cada mês, das 9 às 12h30. Arrecada um valor simbólico de R$20, R$30 por pessoa, transforma em cesta básica, juntamente com as doações que as empresas, a Silva 4 e outras empresas fazem, né? E dou para uma instituição carente em Vinhedo. Já é um trabalho assim de 20 anos. Johnny completa 20 anos dia 30 desse mês, viu? Então, é um trabalho social que gostaria que vocês conhecessem, gostaria que vocês fossem apoiadores desse projeto. É um trabalho reconhecido no Brasil inteiro. Muitas vezes nós não conseguimos fazer um projeto social sozinho. Pega o embalo do ideal que você está fazendo algo que está ajudando muita gente, principalmente no contexto do desenvolvimento das pessoas. Então, se ajuda com contribuição, com alimentos, mas também ajuda no que é mais importante, entregando conhecimento para ampliar a capacidade intelectual das pessoas. Muito bom. Meu amigo, gratidão a você aí, obrigado por tudo, pela palavra. Se eu passei no teste, depois você me convida de novo um dia para frente. Então... Já está feito o convite, já está estendido o convite aqui. Se eu não chamar, eles que não vão querer mais eu aqui, Cássio. Eu acho que eles já estão cansados de mim, na verdade. Então, eu vou chamar você. Da mesma forma que a gente vai trocar a Dani pela Ana Carla, eu vou sair eu, vou entrar você agora. A gente vai fazer substituição aqui. Pessoal, tá, gratidão a todo mundo. Abre a câmera aí para a gente tirar a nossa foto. Tem a foto aqui, todo mundo. Quem está com a câmera fechada, abre a câmera, penteia o cabelo, arruma aí a cabeleira, limpa a ramela do zóio. A Dani já até saiu fora, já deixou só o áudio ligado, aí, sem vergonha. Não quis se comprometer, né, Johnny? E o medo? Espera aí. Voltou. Escutou, né? Tava colocando a batata para cozinhar. Voltei. Vai, todo mundo aí, olha para cá, espera aí. Deixa eu escurecer um pouquinho aí. Deixa eu rolar a tela aqui, senão quem tá na outra tela fica triste, que não saiu na foto. Boa! Pessoal, obrigado a cada um de vocês por estarem com a gente aqui. Cássio, obrigado, meu irmão, te amo. Fica com Deus aí, excelente semana. Também te amo, Johnny. Pessoal, ativa o áudio aí para dar tchau, Obrigada, Cássio. Até mais. Postar um resumo, esqueci de pedir. Todo mundo aí que fez resumo, manda no grupo lá o que você aprendeu. Manda no grupo que aprendeu, o que você sentiu, como é que foi aí. Manda o resumo no grupo, posta lá, marca a gente, marca o Cássio. Vamos estender conhecimento. Fiquem com Deus. Beijo enorme para cada um de vocês. Tchau. Boa semana. Até mais. Tchau. Tchau. Não devia deixar.